partir de agora na Showtime. Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Aqui Zildete Montiel com vocês até às 13 horas, falando sobre coisas importantes. Vocês vão gostar. No patrocínio de Ao Céu Pro Saúde, sempre com você. E hoje nós vamos falar com o Dr. Rony de Carvalho Fernandes, professor assistente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, urologista do Centro Médico Berrini, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional de São Paulo, e ele com certeza vai dar aqui uma ampla ideia do que acontece com a próstata. Nós estamos no Novembro Azul e é muito importante você saber sobre a próstata, porque a próstata é um câncer silencioso. Não é isso, doutor Rony? Boa tarde. Boa tarde, Zildete. É um prazer enorme. Boa tarde a todos os seus ouvintes aí. Muito obrigada. Doutor, o que é a próstata? A próstata é uma glândula muito importante que o homem tem, que participa da parte fecundatória, ou seja, da parte fértil do homem. Essa glândula ela produz um líquido que sai junto com os espermatozoides na hora da ejaculação. Então, esse líquido favorece a vida desses espermatozoides e alimenta esses espermatozoides. Então, é um órgão vital para a reprodução desses homens. Então, é para a reprodução que ela serve? Isso, exatamente. Quais as doenças da próstata? A próstata ela é frequentemente acometida por uma doença benigna chamada hiperplasia prostática, que é um crescimento benigno da próstata, que acomete mais ou menos a metade dos homens a partir dos 50 anos de idade, e por uma outra doença que é totalmente diferente e não depende desta que eu comentei, que é o câncer da próstata, que acomete mais ou menos 1 a cada 6 homens a partir dos 50 anos de idade. Ainda existem outras doenças como uma infecção na próstata, que é conhecida como prostatite, que é uma infecção que pode vir por uma doença sexualmente transmissível ou não. Então, basicamente, a próstata pode ter um crescimento benigno, um câncer ou uma infecção. É muito sério, né? No momento que a gente fala que o aumento da próstata é frequentemente chamado de hiperplasia prostática benigna ou hipertrofia prostática benigna, e que não é um câncer, aí o homem fala, isso não é nada, é benigno, então eu não preciso nem olhar. Mas pode acontecer desse problema se tornar um câncer? Então, Zildete, as duas doenças podem existirem no mesmo homem, na mesma faixa etária. A hiperplasia não se transforma em câncer. Que a hiperplasia ela é um crescimento benigno que dá uma série de sintomas de dificuldade para ir ao banheiro, levantar muitas vezes à noite, ter alteração do fluxo urinário, gotejamento, urgência e até às vezes incontinência, perder urina. E esses sintomas, muitas vezes, os homens confundem como sintomas do câncer. Esses sintomas geralmente são sintomas do crescimento benigno. Só que a mesma glândula, ela possui duas regiões dentro dessa glândula, uma que dá o crescimento benigno e a outra que dá o câncer, e são independentes. Então, o homem, quando sente esses sintomas, ele fica muito preocupado. Será que eu já não estou com o câncer? Então, ele precisa procurar um urologista, e nós recomendamos que os homens procurem um urologista a partir dos 45 ou 50 anos de idade, para saber se esse crescimento benigno é só o crescimento benigno ou se já tem alguma coisa que possa nos levar a um diagnóstico precoce do câncer de próstata. O câncer de próstata, ele não vem do crescimento benigno, mas ele pode acometer o mesmo órgão na mesma faixa etária.
E quando é que o homem tem que se preocupar com estas doenças? Então, a prostatite, que é a infecção, a qualquer momento que ele tiver dificuldade, febre, muita dor na região da parte genital, ele precisa pensar numa prostatite. Então, a qualquer idade pode-se ter uma prostatite, normalmente em adultos jovens, né? Já a hiperplasia prostática começa a partir dos 50 anos de idade e o câncer também a partir dos 50 anos de idade. Quando se tem história na família do pai, tio ou avô com câncer de próstata, então você tem um familiar que já teve o câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que se procure aos 45 anos. Aí é feito uma série de exames de sangue, exames clínicos que o médico faz para saber se ele tem só um crescimento benigno ou se ele tem um crescimento benigno ou o câncer também. Eu estou achando engraçado algumas perguntas aqui, eu nem vou passar mas eu queria dizer o seguinte: nós estamos falando com homens de todas as classes sociais, nós estamos falando com homens de todas as formações culturais, eu estou falando aqui desde um grande doutor até um homem muito simples do campo, que ele pergunta onde ele encontra a próstata dele, né? Então, eu achei interessante isso. Eu queria dizer que, homens, nós estamos falando da sua parte íntima, da sua parte mais sensível, nós estamos falando do seu saco escrotal, não é isso, doutor? Então, a próstata... falar no popular? Então, a próstata, ela não fica na região do escroto, ou uma forma de tratar essa região é o saco. Ela não fica nessa região. Nessa região então ficam os testículos, né? A próstata, ela fica interna. Ela fica numa área logo abaixo da bexiga, envolvendo um canal por onde passa a urina, que é o canal chamado uretra. Então, a próstata fica interna. E essa pergunta, olha que coisa, eu estou fazendo um programa há 3 sábados e precisou esse senhorzinho falar comigo para eu aprender onde é, porque eu não sabia. É verdade. Eu achava que fosse mesmo ali perto, sabe, do saco escrotal, como ele falou aqui. Não. Eu acho que é importante a pergunta dele, porque o que acontece? O homem fica preocupado de saber onde é a próstata, na tentativa, como fazem as mulheres, na mama, de se fazer o autoexame. Exatamente. Então, muitos pacientes me perguntam, doutor, eu não posso examinar minha próstata, ver se ela está crescida? Não, o exame da próstata, ele é feito através do toque retal. Então, a próstata, ela fica encostada muito próxima ali da região do ânus, né? Da saída do canal das fezes. Então, a próstata, para ser examinada, ela precisa fazer o toque retal. Então, ela é uma glândula muito interna, abaixo da bexiga, envolvendo um canal que se chama uretra. Por isso que quando ela cresce, ela aperta essa uretra, é igual você está pegando uma mangueira de jardim e aperta ela, o jato urinário vai ficar bipartido, vai ficar com esforço, vai perder a pressão, né? Entendi. Muito importante o que a gente acabou de falar, muito importante. Porque, como a gente falou em hiperplasia prostática benigna, tal, que aumenta, eu mesma estava achando que fosse o saco escrotal que aumentava, que ficava aquela bola grande, entendeu? E que desse para ver. Então, quer dizer que é dentro. Então, tem mesmo que fazer o exame, que é tão temido, que os homens têm pavor. Mas eu gostaria que o senhor acalmasse a todos eles, porque eu acho que esse exame, apesar de ser um exame cheio de mitos e tal, ele tem sintomas. Vamos esclarecer essa parte. Não, muito importante isso. O exame da próstata, ele é um exame muito rápido, que é o exame de toque retal. É um exame rápido, ele é um exame que dá muitas informações não só relativas à próstata, mas em relação ao canal anal, se o paciente tem hemorroida, se ele tem algum tipo de sangramento, e até mesmo um outro câncer que
que pode acometer os homens a partir dos 50, 60 anos, que é o câncer de intestino e que pode acometer aquela região. Então o toque retal, que é um exame que os médicos realizam, faz parte do exame físico geral, ou seja, todo médico deveria aprender e fazer o toque retal, entendeu? Então faz parte do exame geral, não só para a próstata. Mas ele é muito importante porque ele consegue ver se a próstata está crescida, se ela tem uma inflamação, ela vai estar amolecida, dolorosa. Então é um exame rápido e que traz muitas informações. E somado a esse exame, um outro exame que deve ser feito também, com a periodicidade a partir dos 50 anos, é o exame de PSA. O que é essa sigla, né? PSA. É o próstata. É bem falado, mas a gente não sabe o que quer dizer. Então, é uma proteína, é uma substância que é produzida pela próstata. Essa proteína tem uma função dentro do líquido que sai na ejaculação. Mas dentro do esperma, ela tem uma alta concentração, ela está muito concentrada. No sangue tem que estar baixo. Então, esse PSA, que é o antígeno prostático específico, ele nos auxilia a ajudar a diferenciar se você tem um crescimento benigno, se você tem uma infecção ou se você tem o início já de um câncer. Entendi. Existe uma causa para o câncer de próstata? Então, a ciência, a medicina tem estudado nos últimos anos muitas coisas para tentar nos ajudar a identificar qual seria a causa. O que nós encontramos é que tem uma ligação muito importante familiar, genética, ou seja, uma transmissão de pai para filho. Mas não existe um fator, por exemplo, como é o câncer do pulmão, que está ligado muito ao cigarro, como é o câncer do colo do útero na mulher, que está ligado a um vírus chamado HPV. Não existe uma causa. Então, o que a gente sabe é que o câncer de próstata tem uma linhagem familiar e que os bons hábitos de vida, não ficar obeso, não fumar, não fazer uma série de coisas, tomar conta da alimentação, isso pode evitar que o tumor seja um pouco mais grave, mas não evita que ele exista naquela linhagem familiar, entendeu? Entendi, sim. Eu tenho uma pergunta aqui do Felipe Abdala. O que é embolização da próstata? Felipe, é uma importante pergunta aí. Embolização, êmbolo é quando você joga dentro de uma veia ou de uma artéria alguma substância, que pode ser o próprio sangue, coágulo de sangue, ou uma substância externa que vai entupir aquela veia ou aquela artéria. Na próstata, a gente joga dentro de uma artéria pequenos êmbolos que vão entupir essas artérias e a próstata vai parar de receber sangue. Ela parando de receber sangue, ela vai ter uma morte das células e ela vai diminuir de tamanho. Então, a embolização é uma forma de tratar o crescimento benigno da próstata, matando as células da próstata por falta de sangue. É como se estivesse causando um infarto da próstata. Nossa, complicado. Nós citamos isso quando a gente falou das doenças da próstata? Nós citamos as doenças, nós não citamos o tratamento. Esse não é o único tratamento que tem para o crescimento benigno. O crescimento benigno vai desde um tratamento com medicamentos até tratamentos cirúrgicos, e os tratamentos cirúrgicos a gente divide os minimamente invasivos e os cirúrgicos propriamente ditos, entendeu? Então a embolização faz parte de um tratamento chamado minimamente invasivo, onde você leva à morte das células da próstata por uma falta de sangue. Certo. Eu tenho a pergunta aqui do Homero Mastrobuono. Ele pergunta como o câncer começa. Isso. O câncer da próstata, ele começa por uma alteração no número de células que são produzidas pela próstata.
um desbalanço, um descontrole desse crescimento dessas células mal formadas pela genética que o paciente tem da história familiar. Então esse câncer começa a crescer numa área periférica, ou seja, na parte externa da próstata. E por ele crescer na parte externa da próstata, uma parte que está longe do canal da urina, ele não dá sintomas. Então o tumor ele cresce muito mais perto da parede do ânus, do reto, do que do canal da urina, que é a uretra. Então por isso que ele cresce silencioso. Então a Sociedade Brasileira de Urologia e essas campanhas como o Novembro Azul, que são feitas, são para conscientizar de que não espere o câncer dar sintoma. Quando ele dá sintoma é porque ele cresceu muito, ultrapassou as barreiras e está começando a comprimir a bexiga e a uretra, então numa fase um pouco mais avançada. Então, não sei se eu respondi a pergunta do Homero, como começa? Ele começa dentro de uma célula com alteração genética, vai crescendo células mal formadas, essas células vão crescendo independente do comando do nosso corpo. Então, a gente não consegue bloquear o crescimento. E por isso é que ela pode sair da próstata e ir para outras regiões do corpo, que é o que a gente chama de metástase. Eu tenho a pergunta do Lírio Ribeiro. Ele diz assim... Lírio Ribeiro. Ele diz assim, eu posso contrair um câncer de próstata tendo relações sexuais? Ótima pergunta do Lírio. O câncer de próstata não é uma doença sexualmente transmissível. Nós não pegamos o câncer de próstata fazendo relações ou tendo contato com pessoas que têm o câncer de próstata. Ele é uma doença dependente da parte genética, não é transmissível. Certo. Então, pessoal, é uma doença silenciosa, é uma doença interna e vocês têm que fazer o exame. E a partir dos 40 anos, se for familiar, né, doutor? E a partir dos 50 anos, e uma vez por ano, é isso? Então, a frequência e a idade, a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que seja para todos os homens a partir dos 50 anos e para aqueles que têm história na família de câncer de próstata. E mais um dado, câncer de mama na história da família, porque o câncer de mama da mãe, da avó, da irmã, pode estar no mesmo local de informação genética que passa de pai para filho. Então, câncer de mama na história familiar e câncer de próstata a partir dos 45 anos de idade. A frequência dos exames é o urologista que vai determinar na dependência do que ele encontre no toque retal e do que ele encontre naquele exame de sangue que é o PSA. Então, ele pode ir aos 45, ter um exame muito baixo, um toque inocente, sem nada, e ele pode pedir para voltar aos 47, 48, e a partir dos 50 anos nós preconizamos que seja todo o ano, mas é o urologista que vai determinar se todo ano tem que fazer o PSA, o toque, ou intercalar. Isso é determinado pelo urologista. Entendi. O Paulo, ele pergunta, toda vez que eu tenho dificuldade para urinar, é problema na próstata? Muito boa pergunta do Paulo. Nem sempre problema na próstata. Uma dificuldade para urinar pode ser um problema no canal do pênis, que é a uretra, um estreitamento, uma infecção nesse canal, pode ser uma infecção na bexiga, algum problema que pode ter na bexiga ou na próstata. Então, quando a gente pensa em algum sintoma, que a gente chama sintomas do trato urinário inferior, ou seja, sintomas miccionais, sintomas para eliminar a urina, esses sintomas podem ser do canal, uretra, da próstata e da bexiga. Certo. Vamos voltar aqui para o EAP, que ele perguntou, embolização das artérias da próstata. Quanto tempo demora este tratamento e este exame? Então, a embolização das artérias da próstata
ela é um tratamento, não é um exame. Então você está fazendo como se fosse um cateterismo, como a gente faz para o coração. Você precisa funcionar entrar com uma agulha por uma das artérias aqui próximas da perna e encontrar o caminho da artéria que vai para a próstata e injetar aqueles êmbolos dentro da próstata. Então esse aqui é um tratamento, e o tratamento ele demora conforme a dificuldade de se encontrar, de se fazer, mas é em torno de mais ou menos de 1 hora, 1h30 entre preparo e tudo, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta novamente do EAP, que está bastante interessado no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Eu acho assim, que os homens têm tanto medo, né, de médico, que eles aproveitam o programa para perguntar bem, né? Para perguntar tudo. Pode perguntar, viu, pessoal? Nós queremos mais esclarecer, essa é a finalidade do nosso programa, realmente é uma utilidade pública e a gente quer que vocês conheçam tanto a especialidade de urologista como os problemas que possam ocorrer, e é por isso que nós trazemos sempre aqui profissionais do mais alto mérito, como é o caso do Dr. Rony. Dr. Rony, no final da entrevista, vai dar os seus contatos, vocês já fiquem aí aguardando com papel e caneta ou com o celular para anotar, tá bom? Os principais problemas que acometem a próstata, nós já falamos, e o que mais que eu vou perguntar? Tem mais perguntas. Além do câncer, problemas da próstata atingem mais da metade dos homens com mais de 50 anos. Isso é verdade? É a pergunta do Luiz Paulo. Luiz Paulo, muito boa pergunta. Sim, a metade dos homens podem ter problema na próstata, que é o chamado crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática. Então acomete mais que a metade dos homens. Agora, esse crescimento ele tem que ser acompanhado de sintomas, né? Se o crescimento não é acompanhado de sintomas, muitas vezes a gente não precisa tratar somente o crescimento. Agora, se o crescimento está acompanhado de sintomas e esses sintomas incomodam muito este homem, aí a gente começa o tratamento. Entendi. Eu estou vendo aqui que o presidente Michel Temer precisou passar pelo procedimento cirúrgico ao ter hiperplasia prostática benigna, e também o ator Ben Stiller, né, que venceu o câncer de próstata. Então dá para vencer o câncer de próstata. Quando, doutor querido Rony? Isso. O câncer de próstata a gente consegue vencê-lo fazendo o diagnóstico precoce, numa fase onde o tumor está somente dentro da próstata, e tratando esse tumor dentro da próstata, a gente consegue evitar que ele saia dessa região da próstata e vá para outros órgãos. Quando o tumor sai dessa região e vai para outros órgãos, isso também não é uma catástrofe, que eu vou morrer por causa disso. A gente tem medicamentos, tem tratamentos que a gente pode fazer, que pode controlar o tumor em outras regiões, dando uma boa qualidade de vida. Como fazer esse diagnóstico precoce? Como fazer o diagnóstico precoce? Tá. O diagnóstico precoce deve ser feito através de um exame de sangue, que se chama PSA, que é um exame simples, rápido, e o exame de toque retal. Em algumas situações, nós podemos lançar mão também de um exame que é um pouquinho mais complexo, que se chama ressonância nuclear da próstata. Esse também nos ajuda no diagnóstico. Mas, de maneira geral, o toque e o PSA conseguem pegar a grande maioria dos tumores numa fase inicial. Tá, o Midnight, acho que ele não quis falar o nome dele, está colocando aqui um nome, né? Um nome... um codinome, né? O Midnight, ele pergunta assim, se ele fizer só o exame de sangue, já basta para ter um controle. E todo ano, né? Nós temos duas ferramentas muito importantes para o diagnóstico, que é o PSA e o toque. É lógico, se ele tiver impossibilidade de fazer um dos dois, ele conseguir fazer só o exame de sangue, está muito bem, já ajuda bastante.
mas só o exame de sangue faz o diagnóstico com poder menor do que a soma dos dois. Então, se eu tenho duas armas, o toque e o PSA, que aumentam a chance de diagnóstico, por que eu vou usar somente uma? Entendeu? E o toque nos auxilia e nos ajuda também no diagnóstico de outras doenças. Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que seja feito o PSA e o toque. Só fiz o toque esse ano, meu médico não fez o PSA, ou só fiz o PSA, não fiz o toque. A gente pode intercalar e determinar qual a frequência de cada um deles, mas o ideal é que se faça os dois. Certo. Muita gente perguntando aqui dos sintomas, se é só mesmo o problema de urinar. O Pedro Paulo pergunta se existe alguma interferência na ejaculação. Sim, o crescimento benigno da próstata pode diminuir a pressão da ejaculação e diminuir, às vezes, o volume de esperma que sai. Pode também, num crescimento benigno ou num tumor, começar a apresentar, às vezes, sangue na ejaculação. Então, respondendo a pergunta dele, as doenças da próstata podem interferir com a ejaculação? Podem sim. Podem mudar a característica, a cor do esperma e a quantidade e a pressão de saída desse esperma. Doutor, quando a urina não consegue ser drenada da bexiga, ela acaba voltando em direção aos rins, né? É um quadro chamado hidronefrose. O que é isso? Muito boa pergunta. Nós temos que imaginar que o rim, o canal que sai do rim que vai até a bexiga, a próstata e o canal que sai pelo pênis, é um canal comunicante. Então, é como se estivesse fazendo um represamento de uma represa, por exemplo. Você pega um rio que está fluindo e constrói um muro e faz uma represa. Você vai transbordar esse rio em volta da represa, formando uma represa. Então, se você tem uma obstrução lá na saída da bexiga, que é onde está a próstata, a urina vai ficar represada dentro da bexiga, a bexiga vai chegar à capacidade total dela, essa urina vai começar a voltar, ou tem dificuldade de chegar até a bexiga, vai ficar parada no ureter. Parando no ureter, existe um equilíbrio de pressão entre a filtração e a drenagem. Então, para de filtrar. Então, o rim entra numa insuficiência renal. Então, a hidronefrose, líquido, nefrose, aumento de tamanho. Então, o canal do rim e o rim ficam aumentados de tamanho por estarem represados com aquela urina parada, e isso leva uma perda da função do rim. O rim para de filtrar. A Maria de Fátima diz assim: o meu marido teve uma doença na próstata que ele sentia dor e ardência para urinar. E também ela pergunta sobre a impotência sexual, se pode ser causada pela doença da próstata. Muito boa pergunta, Maria. A dor e a dificuldade para eliminar a urina podem ser sim problemas da próstata. Pode ser uma infecção no canal da próstata, ou na própria próstata, a gente chama de uretrite ou de prostatite, ou uma infecção na bexiga. Ou pode ser um crescimento da próstata, dificultando a saída da urina, que pode refletir em dor. A disfunção erétil, ou seja, os problemas de ereção que os homens têm, também vêm na mesma faixa etária do crescimento da próstata. Então, os problemas de ereção começam a partir dos 50 anos, e isso pode ter um monte de outras causas. Então, um problema de ereção pode ser por um estresse, por um problema psicológico, pode ser por um problema neurológico, uma diabetes, alguma coisa que compromete os nervos, pode ser por um problema hormonal, uma deficiência dos hormônios masculinos. Então, a disfunção erétil, ou seja, o problema de ereção, vem na mesma faixa etária, tem inúmeras outras causas,
E não é a próstata que pode dar, a única coisa que pode dar problema na parte urinária, na parte sexual, entendeu? Entendi, sim. O Enzo Hazuki, ele está dizendo aqui que o câncer de próstata e a hiperplasia benigna são doenças de pessoas mais velhas, mas eu sou jovem e tive prostatite. O senhor podia falar um pouco sobre essa doença, o que pode acontecer comigo no futuro? Ótima pergunta, Enzo. A prostatite é uma inflamação da próstata. Uma inflamação é causada por infecções ou por não infecções. Então, a próstata pode estar inflamada, pode ter sido uma bactéria que entrou pelo canal da uretra de forma retrógrada, né? Ela entrou para dentro, né? A urina sai e a bactéria entra e causou uma infecção na próstata. Ou pode ser que essa inflamação, que a inflamação nem sempre é só por infecção, essa inflamação causou todo esse problema de febre, dor que ele teve. A prostatite, quando tratada, que é o caso dele, que ele falou que ele tratou, quando você trata, ela não tem repercussões para a próstata, ou seja, porque eu tive prostatite e eu vou ter câncer, não existe esta ligação direta entre ter uma infecção e ter o câncer, entendeu? O que acontece é que a prostatite, ela pode aumentar esse antígeno prostático específico, que é o PSA, e depois que você trata, esse antígeno tem que baixar. Então, se você tem uma prostatite numa faixa etária de ter câncer, não é porque você teve a prostatite que levou o câncer. Pode ser que a prostatite te levou ao médico e você descobriu que, além da prostatite, você tinha um começo de tumor também, entendeu? Entendi. Ele pergunta o que pode acontecer para frente, ele tendo tido essa prostatite. A prostatite precisa ser tratada. Se ela for causada por uma bactéria, essa bactéria precisa ser identificada, tratada. Se ela for causada por uma inflamação apenas, ela também tem que ser tratada. Quando você trata a prostatite, ela cicatriza e não tem grandes problemas ao longo da vida. Certo. O senhor Walter, ele não quer se identificar pelo sobrenome, né? Então ele disse assim, que ele tem medo do toque retal. Então ele faz o PSA associado à ultrassonografia da próstata. E ele pergunta se o senhor acha que só esse tipo de exame é suficiente, que são essenciais para o diagnóstico correto. Então, Walter, medo é uma coisa que a gente tem que trabalhar na nossa cabeça, né? A gente pode ter medo de várias coisas. Tem pessoas que têm medo de ir no dentista, tem pessoas que têm medo de ir no ginecologista, tem medo de ir no urologista. Então, medo é uma coisa que precisa ser trabalhada. O que eu posso tentar ajudá-lo é que o toque retal é um exame como qualquer outro. E nós, com essas campanhas como Novembro Azul, nós tentamos vencer esse preconceito. Então, quando você vai no médico de garganta, ele vai colocar o dedo na boca, o dentista vai colocar o dedo na boca, você vai no otorrino, ele vai colocar um aparelhinho no ouvido, vai olhar lá dentro o seu tímpano, o oftalmologista vai abrir seu olho. Então, faz parte do exame. Então, fazer o toque retal não tira a masculinidade dos homens, não transformam eles em menos homens, não dói, é um exame simples, rápido e fácil de ser feito. Agora, você faz o PSA e o ultrassom. São dois exames que podem ajudar bastante também no diagnóstico. Mas se você pudesse fazer o PSA, o ultrassom e o toque, você aumentaria a capacidade do seu médico de fazer o diagnóstico. É verdade. Doutor, toda vez que é constatada o câncer na próstata, há necessidade de se fazer a biópsia? Muito boa pergunta, Zindete. O toque e o PSA, eles suspeitam de um tumor. Então nós já falamos, existem algumas ferramentas para a gente
suspeitar de um tumor. O toque, o PSA, e hoje a gente tem utilizado a ressonância também. Quando a gente tem essa suspeita, a gente precisa confirmar. Para confirmar, você precisa tirar um pedacinho da próstata através de uma agulha, a gente chama isso de biópsia. Esse pedacinho da próstata que sai vai ser olhado no microscópio e vai falar se aquilo é um tumor, sim ou não. E o mais importante da biópsia não é só saber se é um tumor, é saber o grau desse tumor. Então, existe uma classificação que a gente dá para saber se o grau, se o tumor ainda é numa fase muito inicial ou se ele está numa fase um pouquinho mais agressiva. Então, a gente consegue separar o joio do trigo, ou seja, é um tumor menos agressivo ou mais agressivo. E, a partir daí, determinar o tratamento. Então, a biópsia é muito importante, sim, para confirmar e para dar o estadiamento, para nos ajudar a escolher o tipo de tratamento. Eu recebo agora a pergunta do Ernesto. Ele diz assim: o que é uma biópsia? Ernesto, muito boa pergunta. A gente não tem a obrigação de entender todos os termos médicos. E eu tentei explicar, Ernesto, que é você enfiar uma agulha dentro da próstata e essa agulha tirar um fragmento pequeno de 1 milímetro de diâmetro, né, de circunferência, e esse fragmento é para a gente olhar num microscópio, através da utilização de alguns corantes, a gente consegue saber se aquela célula é câncer, sim ou não. Certo. E dói, doutor? A biópsia, ela é feita com anestesia. Então, a biópsia, você pode ter uma anestesia local ou uma anestesia, uma anestesia geral, onde você não sente nada. Que bom. Então, vamos falar sobre o tratamento do câncer de próstata. Como ele ocorre? Então, o tratamento, ele pode variar desde do acompanhamento do tumor, que é uma coisa que às vezes fala, pô, mas eu tenho um câncer, eu vou acompanhar. Os médicos, o urologista vai determinar, dependendo da idade do paciente, das doenças que ele pode ter, porque a faixa etária que acomete o câncer pode ter outras doenças, como infarto, como um paciente que tem um derrame ou que tem alguma outra doença. Então, a gente precisa ver a idade, as doenças que vêm junto com esse paciente e a classificação que a gente dá na biópsia. Então, a gente pode ir desde um acompanhamento até um tratamento que é feito com cirurgia, né? Então, a gente pode acompanhar as doenças menos agressivas e não confundir que é uma doença benigna. A doença benigna é um outro grupo, é uma outra coisa que nós já comentamos. Nós estamos falando do câncer. Então, tem cânceres que são menos agressivos, que podem ser acompanhados. E aí você vai acompanhando e determina, esse tumor agora ele subiu mais um degrau, agora nós temos que operar. E você pode ficar 1, 2, 3, até 10 anos sem precisar operar aquele tumor. Ou você pode oferecer o tratamento com cirurgia, radioterapia ou terapias focais para doenças bem localizadas. Então a gente tem um leque, tem uma oportunidade de escolher vários tipos de tratamento. Certo. O Kaique pergunta, quem tem câncer de próstata vai ter câncer de testículo? Você sabe como confunde? Confunde essa coisa de próstata, testículo, não é? Muito boa pergunta. Então. Um outro tumor que o homem pode ter é o tumor de testículo. O tumor de testículo, que é dentro da região do escroto, ali do saco, tem as bolas, né, que é o testículo. O tumor de testículo, ele acomete indivíduos jovens, dos 15 aos 35 anos de idade. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que o menino, ou adolescente, ou adulto jovem, durante o banho, faça o seu autoexame, palpe seu testículo, identifique o que ele está vendo, o que ele está entendendo. Se ele identificar alguma coisa estranha, que há um mês passado, uns anos passados, ele não tinha aquilo, ele tem que procurar um urologista, porque o tumor de testículo acomete um indivíduo mais jovem.
E a pergunta do Kaique foi: o câncer de próstata leva ao câncer de testículo ou vice-versa? O câncer de testículo ao câncer de próstata? Não. São cânceres totalmente diferentes, que carregam informações genéticas em lugares totalmente diferentes. Mas o câncer de testículo, se ele apresentar metástase, ele tem muita facilidade de cura, né? Tem, ó. O câncer de testículo, nesses rapazes, né, de 15 a 35 anos de idade, ele tem o maior índice de cura quando a gente faz diagnóstico precoce. Então a gente está falando de 90%, 95% a chance de curar, mesmo que o tumor já tenha saído do testículo. E como que são os sintomas? Do tumor de testículo, nódulo, alguma coisa que cresceu dentro do testículo, que está endurecido, um crescimento da bola, né, do testículo. Isso pode ser um dos sintomas do câncer de testículo. E qual é a origem? A origem do câncer de testículo também está ligada à parte genética. Não tem, por exemplo, um fator porque eu bati o testículo quando era criança, ou porque eu tive uma cachumba que desceu. Não tem ligação nem com infecção, nem com trauma. É uma coisa genética também. O Pedro Carlos Ferreira pergunta se o câncer de testículo influencia o espermatozoide. Influencia, sim. Ser fértil, né, produzir espermatozoides e conseguir engravidar a sua esposa, né, isso é fertilidade, é o que todos nós desejamos, ter filhos. Então isso é fertilidade. Então, o câncer de testículo pode sim interferir na produção dos espermatozoides. E o tratamento do câncer de testículo, quando a gente precisa retirar o testículo ou fazer uma quimioterapia para complementar esse tratamento, também pode mexer com a produção dos espermatozoides. Entendi. Aí eu estou abrindo aqui na internet e eu estou vendo que existem 2 tipos de tumores das células germinativas, que são as células que se encontram dentro dos testículos, não é isso? Aí eu vejo aqui que tem seminomas e não seminomas. O que é isso, doutor? Então, o câncer de testículo, ele tem uma das maiores variedades de tipo, porque dentro do testículo nós temos uma célula que forma todo o nosso corpo, ou seja, ela vai juntar com o óvulo, metade do homem, metade da mulher, e vai formar um indivíduo novo. Então, essa célula dentro do testículo é chamada de célula totipotencial, ou seja, ela tem um potencial de formar qualquer tipo de tecido. E com isso, abre-se um leque dos tipos de tumores que você pode ter no testículo. Isso tudo é raro, né? O tumor de testículo ele é mais ou menos 1 a 1,5% de toda a população dos homens. Então, ele é um tumor raro, mas ele tem vários tipos. E um dos tipos, dentro das células do testículo, ele vai se dividir para um tumor que se chama seminoma, e aí a palavra lembra muito sêmen, né? Células muito parecidas com as células próprias do testículo, ou não seminoma, que são as células que são totalmente diferentes do testículo. Então, um tumor de testículo pode formar como um tipo de tumor que é não seminoma, que é o teratoma. Ele pode formar qualquer outro tipo de tecido, pele, cabelo, entendeu? Pode formar qualquer outro tipo de tecido. Entendi. A Maria Emília, a Laura e a Carmen, elas perguntam se esse tipo de câncer pode dar em crianças. Maria Emília, Laura e Carmen. Muito boa pergunta. Pode sim, existe um tumor que pode dar em crianças, né? E a gente está falando aí abaixo da adolescência. É raro também, mas pode ter tumor de testículo em crianças. Então, se a bolinha ali do saco está aumentando de tamanho ou está endurecida a hora que a mamãe vai examinar, isso precisa ser olhado. Uma outra coisa importante também... ou no urologista? E a mãe vai no pediatra ou vai no urologista? Ela pode ir no pediatra se ela tiver uma dúvida. O pediatra vai examinar,
vai ver se aquele aumento é um aumento do próprio testículo, ou se é uma coisa que é muito comum também nas crianças, uma hérnia ou um aumento de água dentro do escroto, que chama hidrocele, e ele vai determinar se aquilo é uma urgência, se precisa procurar um urologista ou não. E muito importante também, respondendo a Maria Emília, a Laura e a Carmen, é que é importante que as mães e as novas mães tenham certeza de que o testículo desse menino está dentro da bolsa. Porque existe uma coisa que é quando o testículo não desce para a bolsa, né, que a gente chama de criptorquidia, quando o testículo não desce e ele fica fora da bolsa, isso pode aumentar a temperatura do corpo da criança com esse testículo dentro do corpo dele, e isso pode levar a alterações nesse testículo que podem, ao longo da vida, depois se transformar num tumor de testículo. Ou esse testículo não desceu porque ele já era mal formado e ele pode desenvolver um tumor, ou por ele ficar muito tempo fora do saquinho, ele pode também se desenvolver num tumor. Esse é um fator de risco que a gente recomenda que as novas mães, ou as mães que têm crianças pequenas, sempre durante o banho olhar para ver se as duas bolinhas estão no saco. Antes de terminar, que a gente está quase no finalzinho, eu vou responder uma mãezinha aqui, porque me senti no coração. A Rita, ela pergunta assim, ela diz assim: o meu filho nasceu ao apalpar com uma bolinha. Eu levei no médico e ele disse que não tem problema, que vai ficar normal. O senhor acha que eu devo me preocupar? Ele está com 4 anos. Rita, se ele com 4 anos a outra bola ainda não desceu, você precisa sim ir no médico, urologista ou cirurgião pediátrico, né, para ser examinado e ver aonde que está a outra bolinha. Se ela não foi formada ou se ela não desceu, aonde que ela está. Se ela está no canal de descida, se ela está ainda dentro da barriga, ela precisa ser procurada. Entendi. E que tipo de exame é feito, doutor? O exame clínico do médico, palpando a região ali da região inguinal, né, por onde a bola tem que passar, e o ultrassom, às vezes ressonância, para identificar se essa bola não está perdida ali dentro da barriga. Certo. Bom, vamos voltar ao câncer de próstata. Nós já falamos dos tratamentos nas diversas fases da doença. Se os tratamentos têm complicações, eu queria saber quais são essas complicações e se é uma doença fatal e se a pessoa vai sofrer muito com essa doença, para encerrar. Tá ótimo. Foi essa pergunta, né? Não, eu vou tentar resumir rapidamente aqui. O câncer de próstata... Nós temos 6 minutos. Hã? Nós temos 6 minutos, é uma vida no rádio. O câncer de próstata ele precisa ser diagnosticado numa fase precoce. Se a gente descobrir ele no começo, ainda dentro da próstata, a gente consegue tratar e curar esse tumor e evitar que ele se dispare pelo corpo. Se esse tumor for diagnosticado numa fase muito avançada, que ele já foi para os ossos e tudo, ainda existe tratamentos que a gente faz com hormônios, medicamentos ou até mesmo quimioterapia para reduzir o tamanho e evitar os problemas. Quando a gente trata o tumor de próstata, o câncer, e faz uma cirurgia, existem as cirurgias que são feitas, cirurgias abertas, cirurgias laparoscópicas, cirurgias por robô, tem radioterapia. Cada uma delas existe a possibilidade de ter algumas complicações, que são pequenas e são contornadas com outras formas de tratamento. Então, eu não gostaria que os homens ficassem preocupados, porque se ele tem uma doença que é grave, que é frequente e precisa ser tratada, o que pode vir depois do tratamento também tem como a gente contornar e cuidar. E o sofrimento a gente tem que evitar, evitando que a doença cresça. Se ela for para o osso, se ela der metástase, você pode ter dores ósseas, você pode ter fratura dos ossos, e aí você pode sofrer. Então, para evitar sofrer com uma doença que cresça, a gente tem que descobrir ela precoce e tratar adequadamente. Certo, eu tenho aqui o Ângelo, o André, o Camilo, o Christian,
o Walter, o Jair, o Reinaldo, o Mohamed, o Leandro, todo esse povo querendo saber sobre a vida sexual depois do tratamento da próstata. Uma importante pergunta. Depois que se faz a cirurgia da próstata, a próstata ela fica muito perto dos nervos que levam informação para ter ereção. Então, alguns homens podem ter algumas dificuldades para ter ereção e para manter relação sexual. E isso acontece não em todos que tratam câncer de próstata. Isso é importante, porque o que marca é quando tem o problema. Então, esse problema acaba ecoando mais. Mas não acontece em todos os homens. Acontece numa porcentagem de homens e a gente tem como contornar isso com medicamento por via oral, com injeções e até mesmo a colocação de próteses que podem contornar esse problema se isso acontecer depois do tratamento. É verdade. O Carlos pergunta, as próteses atuais são indicadas, são boas? Nós temos vários tipos de prótese, temos próteses que simulam mais a ereção como mais fisiológicas, temos próteses elásticas, tem vários tipos. Então, a ciência está cada vez mais atrás da prótese ideal. Então, a gente tem sim a pergunta, existem próteses boas no mercado? Existem próteses boas e com boa qualidade na função que é da ereção. Certo. Bom, vamos fazer um resumão. As suas considerações finais. Nós temos 2 minutos e nós falamos de coisa muito importante aqui. Nós falamos da próstata, que dá geralmente no homem após os 50 anos, e nos homens que têm algum problema hereditário, que já teve o caso em família após os 40, tem que verificar, fazer os exames que o doutor falou anualmente, não é isso? Exatamente. Então, a recomendação que nós damos, e a Sociedade Brasileira de Urologia, é que homens a partir dos 50 anos têm que procurar o urologista, com sintoma ou sem sintoma, porque o câncer de próstata, ele é silencioso. Se tiver sintoma e a gente separar a doença benigna da doença maligna, a gente vai tratar as duas. Se não tiver sintoma, lembrar que todo ano tem que procurar o urologista para fazer os exames de rotina, que é o toque retal, que é o ultrassom, que já foi citado por alguns amigos. Depois de testículo, que dá nos homens mais jovens, né, de 15 até os 30, 45 anos. Exatamente, o câncer de testículo acomete uma idade mais precoce, dos 15 aos 35 anos, e tem que fazer o autoexame, né, durante o banho lá, ver se não tem nada diferente no testículo, tendo alguma coisa, procurar o urologista. Certo. E falamos também das crianças, que é muito importante a mamãe cuidar, olhar, verificar, palpar, levar no pediatra, e o pediatra vai saber como orientar melhor essa mãezinha para onde ela deve se dirigir. Isso tudo é muito bom. Eu queria dizer o seguinte, que a próstata, ela sendo detectada precocemente, ela tem cura, não é isso, doutor? Tem. O câncer de próstata, ele pode atingir índices de cura maior que 90%, desde que seja descoberto e feito o diagnóstico numa fase precoce. Então, o resultado para evitar complicações, para evitar dor, sofrimento, é fazer o diagnóstico precoce. Exatamente. E agora eu queria não só agradecer muitíssimo a sua querida atenção, presença, a sua fala tão esclarecedora aqui conosco, mas também queria que deixasse os seus contatos. Muito obrigado a oportunidade, obrigado a todos que enviaram perguntas e a simpatia sua, Isidete, por estar na entrevista e estar colaborando com essa campanha Novembro Azul de conscientização sobre o câncer de próstata. Os meus contatos, eu sou professor na Santa Casa de São Paulo, aqui no centro da cidade, na Santa Casa de São Paulo, sou professor e sou urologista lá, então podem vir via SUS para a Santa Casa, vocês vão ser atendidos lá pelos médicos que eu coordeno lá na Santa Casa. Sou médico do Centro Médico Berrini, então é só procurar no site www.centromédicoberrini.com.br, aqui na zona sul da cidade, e o telefone para contato é 21 17 0100. E um abraço aqui a todos, então, e a oportunidade de estar participando. E o Centro Médico Berrini,
e esse brilhante doutor urologista Rony de Carvalho Fernandes, a quem eu agradeço e espero tê-lo aqui conosco mais vezes, tá bom? Eu também agradeço a oportunidade. Muito obrigada, um grande fim de semana, tudo de bom. Queridos ouvintes, foi muito bom estarmos mais uma hora que a gente nem sentiu passar, juntinhos aqui na nossa querida Rádio Showtime, num oferecimento da Alcel Pro Saúde, maravilhosa. Alcel Pro Saúde agora é Zap, agora é digital, agora você pode marcar consultas, acertar tendências e você pode acionar o botão antipânico. Realmente é maravilhoso você ter Alcel Pro Saúde aí, ó, sempre com você. Alcel Pro Saúde sempre pensando na forma de atender melhor e de você ter um menor custo com os médicos para você se tratar e para você ter a sua saúde em dia, porque viver bem é ter saúde. Queridos, desejo um grande fim de semana e uma semana maravilhosa e abençoada. Um grande beijo a todos e até sábado que vem, ao meio-dia. Quinta-feira estou com vocês às 9 horas. Tchau, tchau. Associado ao CEL, juntamente com seu carnê de pagamento ano 2018, enviamos um encarte contendo todas as modalidades de comunicação que estamos utilizando para que você fique bem informado e se comunique com a Alcel com facilidade. Alcel Digital 2018, agora com vários veículos de comunicação para ficar mais perto de você. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.